muito pouca coisa na sua vida vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar aquela atenção para funcionar. Cara, isso é uma coisa tão importante, que quando a gente olha, por exemplo, algumas religiões, né? Uma das bases das religiões é concentração. Né? Por que você vê tantas pessoas elas optam pro budismo? Né? E por que na década de 80, 90 foi meio que uma moda as pessoas arrumarem para o budismo? 3 coisas muito básicas, né? Ele é baseado no que é a concentração, na forma da atenção plena, o desenvolvimento da virtude e da sabedoria, que é o pensamento elaborado. Isso não são conceitos religiosos, são coisas que a gente exerce no nosso dia a dia. E que se a gente começar a olhar a religião como um conjunto de comportamentos, você vai começar a perceber que, quando ela fala de comportamentos, ela fala de coisas que são extremamente parecidas. E que a gente, quando também se afastou do que são as religiões, ficou o tempo inteiro conectado, o que as pessoas perderam? As pessoas perderam virtude, capacidade de concentração e sabedoria. As pessoas pararam de ter uma escuta ativa. O que elas começaram a fazer? Escutar para responder. Então, muitas vezes, quando eu estou numa discussão ou numa arguição com uma pessoa, eu paro e falo assim: você quer escutar ou você quer me responder? Porque você está tão ansioso que eu vou deixar você me responder antes. Na hora, você transforma o que é essa escuta numa escuta ativa. Sabedoria, o processo elaborado. E aí, a gente empresta discurso de outras pessoas, como Daniel Kahneman, né, que é o cara que escreveu o Rápido e Devagar, que é sobre o quê? Sobre você tirar o que são as respostas intuitivas ou as respostas reativas e parar e pensar um pouco no que você vai falar. É só isso. É só você fazer isso. E claro, por fim, trabalhar a sua atenção. Você está entendendo o que está acontecendo? E olha que interessante, aonde que sobrou atenção para as pessoas? A gente estava brincando, falando de relação sexual, né? Mas parece que é o único momento que a pessoa ela tem alguma atenção. E aí, o que a gente começa a perceber? E eu comecei a ver alguns pacientes, porque assim, aquilo que eu contei para vocês no podcast passado, né? De 80% a 90% das pessoas que eu atendo no consultório, elas estão lá porque tiveram complicações por conta de dieta, de exercício, de uso de esteroide, de uso, às vezes, de psicotrópico associado a esteroide, associado a exercício. Isso aumentou a taxa de transtorno alimentar, de doenças psíquicas, tanto que a gente tem 2 psicólogos no consultório. Isso não é brincadeira. A pessoa ela acha que ela vai ganhar uma dieta, ela ganha uma terapia. Porque não tem como, né? Eu preciso de alguém que seja um profissional que faça o acolhimento profissional dessa pessoa para entender o que é essa dor. E 100% dessas pessoas têm queixas sexuais. Mas isso é muito sério. É uma coisa que é instintiva. E às vezes a gente percebe que para algumas pessoas só isso sobrou da vida normal. O resto que a pessoa faz é tudo atrapalhado. E o quanto isso causa na modificação do ambiente dela, o quanto o ambiente dela interfere no ambiente social, e aí você vê questões, por exemplo, são pessoas que têm problemas com vizinhos, têm problemas com colegas de trabalho, têm problemas com a família, não consegue conversar no WhatsApp de família, e tá aquela síndrome de tá todo mundo errado, né? E uma das coisas que a gente acaba voltando, né? Sempre que a gente vai falar de alta performance não é você ir sozinho. Você pode chegar mais rápido, né? Mas para você chegar mais longe, você precisa de um grupo. Se você está tendo dificuldade de se socializar, o seu íntimo, a sua natureza humana, ela está comprometida. Porque o homem é um ser social, né? Mark Twain, nenhum homem é uma ilha. Arremata. Tem uma rede no nosso cérebro, quando o Muzi falou da importância da gente ter ócio para ter criatividade. No cérebro tem uma rede que foi descoberta no ano 2000. O que é uma rede? É um conjunto de áreas chamada de Default Mode Network, ou numa tradução livre, rede de modo padrão. Os adventos da neuroimagem, e isso explica o porquê que o ócio realmente é criativo. O advento da neuroimagem, estudar o cérebro de uma pessoa viva e olhar o que está acontecendo dentro do cérebro dela ao vivo, assim, enquanto você submete ela a algum tipo de
tarefa, surgiu na década de 80, 90. Os pesquisadores sempre queriam olhar, tipo, vamos dar um estímulo visual. Então vou pedir pro Bruno, pra Malu seguir aquele ponto na parede e vou ver o que acende e desliga no cérebro dele. Viram lá que o córtex occipital, que é a área envolvida com visão, acendia, porque sua visão tá... E assim eles foram fazendo, quando você mexe, quando você tenta raciocinar, faz uma conta. E eles mapearam todo o cérebro vendo o que acontece quando você faz cada coisa. Mas ninguém nunca conseguiu ver aonde fica a criatividade. E eles descobriram no ano 2000 porque um pesquisador se perguntou: e quando o cara não tá fazendo nada? O que acontece do cérebro dele? O que vai acender? Exato. E eles descobriram que quando você não está engajado, o que é engajado? Você está olhando, tá lendo, Produzindo. tá abrindo aqui, você tá fazendo alguma coisa fora de você. Você está engajado em algo, respondendo WhatsApp, vendo um corte, vendo um podcast, lendo um livro. Quando você não está, eles chamam de... É uma viagem, que você tá, tipo, viajando assim, cara. Você não tá pensando em nada, seu cérebro tá voando. Primeiro, a gente passa muito tempo no dia fazendo isso. Às vezes a gente passa rolando feed, mas você não tá engajado. Embora você esteja ali fazendo aquele comportamento, você não tá engajado nele. Ouvindo música, às vezes você não presta atenção na música que você tá ouvindo, às vezes até na academia você tá fazendo, mas não tá prestando atenção. Automatizou. Eu pensei quando eu tô dirigindo, basicamente é isso. Tô no Automatizou. automático. Exato. Eles descobriram que quando você está assim, o seu cérebro liga toda uma outra região, que são essa rede de modo padrão. Foi um artigo publicado na PNAS, tem 13, 14 mil citações, para quem não sabe, é como se fosse um corte que viralizou esse artigo. Tem muito lido, muito citado. Viralizou no mundo da ciência, assim. Porque os caras mostraram que quando você está viajando, você liga essa rede. E recentemente mostraram que essa rede, ela tem um papel causal na criatividade. Porque na medida em que você se desconecta de fatores que estão externos, você permite com que o cérebro faça associações que são um pouquinho mais improváveis, podendo ter um insight de criatividade. É por essa razão que às vezes as pessoas são muito criativas um pouco antes de dormir. Muita gente tem ideia logo que tá próximo a pegar no sono, porque você tá num momento ali que seu cérebro dá uma... No banho. E no banho. E no banheiro. Exatamente. O banho é maravilhoso. Eu tinha um paciente, cara... Só enquanto o pessoal não entra com o celular no banho. Exato. Daqui a Exato. pouco isso vai... Cara, eu tinha um paciente, um tempo atrás, que ele era investidor de startups e etc. Ele mora nos Estados Unidos. Ele fez um banheiro com um box de vidro Dentro do escritório. anti-embaçamento. poder E tem um escrever. monte de canetão. Cara, ele escrevia tudo durante o banho, porque foi ali que ele teve as ideias que deram mais dinheiro pra ele. Muito louco, né? Interessante. Por causa dessa rede. E olha que interessante. Então, Vou reformar o meu já. por isso que o Muzi fala, o ócio ele é criativo, é importante você dar essa desafogada no cérebro. Pacientes com depressão, por exemplo, que tem uma ruminação de pensamentos, aqueles pensamentos que vêm e ele fica sempre dentro dele, já se sabe que tem uma atividade aumentada dessa rede. E se você pegar, cara, e analisar de forma lógica, um paciente com um transtorno depressivo, por vezes, e aí os psicoterapeutas que estão me assistindo vão entender o que eu quero dizer, eles são criativos, cara, mas são criativos para um lado ruim. Eles são criativos em imaginar cenários ruins. Eles são criativos. Você pensa, mas como é que você chegou nessa associação? Altamente improvável, cara, de que vai acontecer isso na sua vida. Não existe probabilidade alguma e zero indicativo que esse cenário vai concretizar. Só que pelo fato dele viver muito dentro e essa rede de modo padrão tá proporcionalmente mais ativa, ele tem um substrato maior para construir cenários na cabeça dele que são cenários catastróficos, ruins, e que por sua vez vão interferir no que é a emocionalidade dele e o humor dele. E tem um tratamento chamado de Behavior Activation, ou ativação comportamental, padrão ouro para tratar a depressão, que consiste basicamente no quê? Você tirar o paciente de dentro da cabeça dele e colocar ele fazer coisas.
Então lava a louça, abre a janela, passeia com o gato, Lavar passeia com o louça cachorro. também é ócio criativo. Porque Não dá. Não, mas o paciente, a ideia é você tirar ele Mas de eu dentro. entendi. aham. Pra ele parar de ficar raciocinando negativamente. Exato. Ele tem que engajar em alguma coisa, ele tem Aham. que se preocupar em não quebrar essa xícara, ele tem que se Arrumar um preocupar em... cubo mágico, sei lá. Ele tem que fazer alguma coisa. E já se demonstrou que quando você aplica isso no paciente, a rede desliga.